E aí, tudo bem? Eu vim aqui falar uma coisa bastante interessante para você. Seria Deus uma profissão? Deus é profissão? De uma forma bastante simples. O que é uma profissão? Profissão é uma capacidade para atender uma atividade, uma necessidade, uma demanda específica. Eu queria que você parasse para pensar de acordo com a cultura geral brasileira, de acordo com o senso geral religioso. O que vem à mente das pessoas quando elas falam sobre Deus? Existe um esforço para interpretar Deus naquilo que Ele é. Mas geralmente o que se ouve é que Deus seria um ser superior, um espírito elevado e iluminado. Que na verdade é uma forma genérica, que não explica muita coisa. Uma outra tentativa é interpretar o que Deus faz. Ou seja, gerando uma expectativa daquilo que Ele pode vir a fazer. Por exemplo, espera-se de Deus que Deus abençoe a todos. Que Deus garanta um melhor cônjuge, melhor trabalho, melhor casa e melhor carro para todos. Que Deus garante a saúde e segurança, transforme promessas e votos em bênçãos e prospere todas as nossas finanças. Parece então que o conceito geral não interpreta Deus da forma que Ele é, mas é mais baseado num papel esperado de Deus. A cultura geral gritaria o seguinte: Deus serve para garantir e conceder toda a felicidade de uma forma irrestrita a todo e qualquer ser humano, independente do conceito de felicidade que ele tem. Mas de acordo com esse conceito, Deus e o homem têm uma relação comercial, porque existem demandas do ser humano e quem atenderia essa demanda seria Deus. Só que isso colocaria Deus numa situação pior nessa relação, porque é Ele aquele que trabalha, Ele é uma profissão, no melhor dos casos, o profissional, o empregado. Isso faria também do homem o chefe, aquele que senta na cadeira do patrão. Será que realmente esse conceito geral é válido? Será que a voz do povo é a voz de Deus? É como se dissesse, não é para isso que Deus é pago? A Bíblia mostra quem Deus é e o que Ele faz. A Bíblia fala que Deus tem atributos únicos e exclusivos, como por exemplo, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é eterno, Deus é bom, Deus é justo. Deus é transcendente, ou seja, mente nenhuma consegue entender ou definir Deus. É Deus que se revela e não o ser humano que entende simplesmente Deus. Mas a somatória de todas essas palavras talvez seja interpretada numa palavra que os residentes celestiais, aqueles que vivem com Deus, os anjos, dizem para Deus, que é a palavra santo. A palavra santo é considerada para a gente como se fosse então um oposto da maldade, do pecado, da iniquidade, ou então algo puro. Alguns diriam que a palavra santo remete a algo que merece ser reverenciado. Essas definições não servem para definir a santidade de Deus. Todas as coisas que a gente conhece estão em alguma categoria. Elas se encaixam no reino mineral, vegetal, animal, no meio corporativo, no meio tecnológico, em outros nichos menores. Todas as coisas acabam tendo uma categoria e possuem coisas semelhantes. A palavra santo significa separado. É como se dissesse então que Deus está numa categoria que Ele mesmo define essa categoria. Não há semelhante e Ele está separado. Se esse relacionamento com Deus, sendo comercial, fosse correto, e sabendo que Deus é poderoso, santo, eterno, quem estaria realmente sentado na cadeira do patrão? Quem tem mais a oferecer? Quem tem mais poder de argumentação e de negociação? Eu queria propor aqui uma história para vocês. Imagina que você é um pai ou uma mãe e você tem um filho pequeno. Esse filho ainda não fala direito e ele está aprendendo a engatinhar. Você flagra essa criança na sua área de serviço com um frasco de amaciante de roupa na mão, prestes a ingerir aquele conteúdo. Ela se atrai, na verdade, pelo cheiro, pelo aspecto, e ela acha que aquilo lá vai proporcionar felicidade para ela. Você, como pai e mãe, sai correndo e tira aquele frasco da mão dela, porque você sabe que ela vai se envenenar se ela consumir aquilo. Na perspectiva da criança, o que você fez, para ela é considerado como se fosse um ato deliberado de maldade. É como se ela formulasse o seguinte: você privou ela de experimentar, de usufruir toda a felicidade humana materializada naquele frasquinho. Claro que não com essas palavras. Na perspectiva do pai e da mãe, aquele mesmo ato é um ato deliberado de amor. Essa história, na verdade, tem muito a ver com a relação entre Deus e os homens. Porque o homem, baseado nesse conceito equivocado da relação de Deus com o homem sendo comercial, e se valendo disso, colocando Deus no papel de empregado e se colocando num papel de patrão, quando não tem a felicidade na mão e pode experimentar no tempo e no modo que deseja,
então se vale dessa autoridade que ele tem, levanta da cadeira do patrão e demite Deus da vida dele. Em João 15,15, esse Deus, Jesus, que é eterno, santo, transcendente, ele acaba se esvaziando da sua glória, descendo da sua categoria durante um tempo, para que ele se acomode na nossa categoria, para que a gente pudesse entendê-lo. Jesus, que é o Deus transcendente, santo, ele se revela para a humanidade. Ele vive no nosso meio, ele morre numa cruz e ele ressuscita, para que então o ser humano pudesse experimentar a salvação e o perdão dos seus pecados e ser reconectado de novo com Deus. Jesus aqui, no meio da multidão, ele se direciona para os discípulos dele, aquele que andam mais junto com ele, e diz o seguinte: eu não chamo mais vocês de empregados, de servos, mas de amigos. Essa proposta de Jesus vai contra aquilo que o homem entende da relação de Deus com os homens, uma relação comercial. Jesus aqui está propondo uma relação pessoal com cada um. Até quando a gente vai entender Deus da forma errada? Até quando a gente vai rejeitar o exemplo que o próprio Deus nos dá e do jeito que ele nos trata? Porque ele poderia se valer dessa autoridade de patrão que realmente lhe pertence, poderia levantar da sua cadeira e nos demitir da vida dele, mas ele não fez isso. Ele vai em resgate atrás da gente, nos senta à mesa. Então ele faz a gente entender que esse relacionamento se baseia no relacionamento pessoal. E ele, para aqueles que entendem isso, ele diz o seguinte: eu não chamo mais você de servo, de empregado, mas de amigo. E se essa mensagem for boa para você, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu.